Vamos lá. PGR mantém denúncia contra Bolsonaro. Foro é o STF. Vamos explicar direitinho, mais uma vez, porque o nosso destino é explicar, né? Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje a favor do recebimento da denúncia contra um primeiro grupo de acusados de que faz parte Jair Bolsonaro. É o chamado núcleo crucial da conspiração golpista. Além do ex-presidente, estão nessa primeira leva Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e o general Braga Neto. Paulo Gonet entendeu que os argumentos das defesas não são suficientes para derrubar a denúncia e que as investigações reúnem elementos suficientes para tornar réus os denunciados. A manifestação de Gonet faz parte do procedimento regular. Após o recebimento da denúncia, o Supremo Tribunal Federal abre um período para que os denunciados apresentem as defesas e, em seguida, envia os argumentos para análise da PGR. Há dois grupos aí que estão se manifestando já, assim, né, alguns afetando aquele ar de seriedade sobre essa questão. Há os ignorantes, que não sabem como funciona o processo, e há os de má fé. O procurador-geral apresentou a sua denúncia. Ao prazo estabelecido de 15 dias, isso está na lei, para que as defesas apresentem uma denúncia, uma defesa prévia. Isso não é a defesa propriamente. Em havendo alguma coisa flagrante, algum erro flagrante, eventualmente, nesses 15 dias, a defesa pode falar, olha aqui, há, por exemplo, um erro de pessoa aí. Essa pessoa que vocês estão falando não é o meu cliente, não é? Mas esses primeiros 15 dias é uma manifestação genérica. Sim, as defesas disseram, não, o STF não é o foro competente. Porque essas pessoas não têm mais, Bolsonaro e alguns outros, não têm mais a prerrogativa de foro porque eles já não exercem mais a função. Só que já havia um julgamento no Supremo a respeito. Eu falei dele aqui. Eu não estou contando surpresa para vocês. Julgamento finalmente concluído, mas a maioria já estava formada e não tinha nada a ver com Bolsonaro. Era um político que não queria foro no Supremo e uma política que queria foro no Supremo, vale bem? Arthur, cada um queria uma coisa. O Supremo falou, bom, o Gilmar propôs a tese, se processa no foro, o foro será aquele que a pessoa tinha quando cometeu o crime. Ou crime de que é acusado. Né? Essa tese venceu por 7-4. E atenção, a diferença do que está dizendo, a diferença do que anda dizendo os bolsonaristas, isso não foi, insisto, contra o Bolsonaro, até porque tem gente que discorda dessa tese que os bolsonaristas também odeiam. O Fachin discordou. A Carmen Lúcia discordou. O Fux. E o André Mendonça. Desses, os bolsonaristas adoram o André Mendonça, não execram o Fux, até gostam, mas não tem nenhuma simpatia pelos outros dois e consideram que o Fachin foi o cara que tirou o Lula da cadeia. Defenderam que o foro é o Supremo, não para Bolsonaro, a tese é processado no foro que tinha quando cometeu o crime. O Nunes Marques, por exemplo, foi indicado pelo Bolsonaro. A tese deles é furada. A tese deles é furada. Mas... E é claro que
o procurador que acabou de fazer um trabalho gigantesco, é claro que ele vai dizer, bom, isso que vocês apresentaram aqui não serve para descaracterizar a denúncia. Eu defendo que essas pessoas sejam tornadas rés. O que não é ainda condenação. Mas aí a defesa foi como? A defesa diz, não é o Supremo. Tese que já estava vencida. Contestam Alexandre de Moraes como relator. Afirmam, sem demonstrar, que não tiveram acesso a todas as provas. Eu não sei de que prova eles estão falando, mas na defesa eles vão apresentar. E claro, disseram, a PGR não apontou as provas. Mas esse é o papel da defesa. O Gonê, cumprindo a regra, diz, acho sim que eles têm de ser tornadas, essas pessoas têm de ser tornadas rés. Defendo que o Supremo, a primeira turma, torne essas pessoas rés. E aí começa propriamente a instrução criminal. Essa gente não vai ser julgada amanhã. E o procurador-geral, ele põe por escrito ali uma coisa que, para quem acompanha esse programa, para quem me acompanha nos textos do UOL, nas intervenções em vídeo no UOL, não é surpresa nenhuma. Vocês podem buscar aí. Veja, ninguém tem o direito de duvidar. A minha relação tem que ser absolutamente honesta e transparente com quem me acompanha, onde quer que seja e onde quer que eu esteja. Ninguém tem o direito de duvidar e tem elementos para duvidar de que eu acho que o Bolsonaro e os outros devam ser condenados e presos. Eu estou falando isso desde quando o Bolsonaro era presidente e comandava os atos contra o Supremo. Eu dizia assim, é crime de responsabilidade. À época eu era colunista da Folha e eu fui contando os crimes de responsabilidade do Bolsonaro, que ensejariam impeachment. Mas era crime de responsabilidade, desaparece com o mandato. Mas só que tinha os crimes comuns também. Eu alertei isso por escrito várias vezes. Agora, essa é uma posição que eu tenho com base naquilo que me diz a lei, mas eu estou aqui também para passar informações técnicas a vocês. Quando começou esse negócio de foro, eu disse, isso já está em votação no Supremo e já tem maioria. Isso não vai prosperar porque estão se chocando contra uma decisão que já existe, que pré-existe a Bolsonaro. E o Gonê, o excelente Paulo Gonê, o contido Paulo Gonê, o Paulo Gonê que não fala fora dos autos, o Paulo Gonê que é muito econômico na expressão das coisas e muito preciso, escreveu que, aí, item C sobre a tese fixada. Leiam para mim, por favor. Ele escreveu o seguinte, a tese fixada, que já contava com o voto da maioria dos ministros da Corte desde o ano passado, torna superada a alegação de incompetência trazida pelos denunciados. Na espécie, autoridades com prerrogativa de foro praticaram os crimes quando ainda se encontravam no exercício de seus cargos e, em razão deles, justamente com o intuito de se alongarem no poder. Acabou. Ah, não foi com o intuito de se alongar no poder. Tá bom, tira isso. E ele é o órgão acusador, ele pode e deve falar isso. Mas fica a questão do foro. Eu tinha dito isso aqui. Agora, quer ficar estimulando as pessoas com falsas esperanças para ver se consegue inflar o ato do Rio de Janeiro, para ver se consegue mais ódio contra o Supremo, mais ódio contra a Procuradoria, mais ódio contra... Vai, faça. Faça.
Eu não estou insatisfeito com isso, porque isso que estão fazendo é ruim para a própria extrema-direita. Fica essa fantasia de que o Bolsonaro vai ser candidato. Ele não vai. Os mais espertos lá entre eles já perceberam que isso não é bom para eles, inclusive. Como eu não tenho simpatia pela extrema-direita, nenhuma, zero. Gostem ou não, eu me considero um liberal. Um monte de reaça que se diz liberal diz, você não é. Até alguns amigos de esquerda dizem, não, hoje você está mais para a esquerda. Enfim, cada um tem a sua posição. Né? Agora, eu não tenho simpatia, obviamente, por essa gente. Mas a minha simpatia, nesse caso, não conta. Conta o que está escrito. Conta o que está votado. Agora, não querem se conformar com o que está escrito, não querem se conformar com o que está votado, não querem se conformar com a lei, assim como não se conformaram com o resultado das urnas, aí, queridos, problema de vocês.